Quais são as causas dos nódulos mamários? O câncer de mama é uma das doenças mais temidas por mulheres de todas as idades. Portanto, não é surpreendente que algumas se assustem quando sentem a presença de nódulos mamários. No entanto, na maioria dos casos, eles são benignos. Mas por que eles aparecem? A seguir, explicamos a você. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que as mamas são compostas por diferentes tipos de tecido. Dessa forma, podemos encontrar partes glandulares, adiposas e conectivas, sendo comum notar caroços ou massas sem que haja alteração na mama. O que são os nódulos mamários? Esse é um motivo frequente de consulta com os ginecologistas, pois encontrar um caroço nos seios causa medo e preocupação. Os nódulos mamários são lesões profundas com textura diferente do tecido circundante e de diâmetro variável. Além disso, essa lesão não apresenta nenhuma modificação ao longo do ciclo menstrual, mas pode gerar assimetria em relação à mama contralateral. Em algumas ocasiões, os caroços podem ser dolorosos e serão acompanhados por algum tipo de secreção do mamilo. Muitas pessoas associam nódulos mamários ao câncer de mama. No entanto, estudos têm demonstrado que em mais de 80% dos casos eles são benignos. Muitos deles podem até ser gerados por alterações hormonais causadas pelo ciclo menstrual ou durante a lactação. Tipos de nódulos mamários. Atualmente, são inúmeras as doenças capazes de gerar esse tipo de lesão nas mamas. Porém, para facilitar o seu estudo, é conveniente dividir os nódulos em dois grupos: benignos e malignos. Nódulos benignos. Nódulos benignos da mama são aqueles que apresentam baixo risco de desenvolver câncer de mama ou que não são indicativos da presença da doença. Nesse sentido, quando apalpamos, encontramos um nódulo móvel, com bordas definidas, macio, doloroso e com poucas alterações na pele. Entre as causas mais comuns deste tipo de lesão, estão as seguintes: alterações associadas à menstruação, abscessos mamários, fibroadenomas, cistos mamários, lipomas e papilomas intraductais, ectasia ductal, nódulos malignos. Na maioria dos casos, os nódulos mamários malignos se formam a partir de lesões benignas que se tornaram malignas, gerando um carcinoma. Desta forma, quando apalpamos, sentimos um caroço duro, com bordas irregulares, imóvel, não doloroso e com alterações na pele ou no mamilo. Esse tipo de massa é mais frequente em mulheres próximas aos 40 anos. Na presença delas, diversos exames complementares devem ser realizados para obter o diagnóstico correto. Isso pode incluir uma ultrassonografia da mama, mamografia ou biópsia. Possíveis causas dos nódulos mamários. Mencionamos algumas das patologias que podem gerar esse tipo de lesão. No entanto, vamos ver em detalhes as 3 causas mais comuns. Todas elas requerem atendimento médico. 1. Abscessos mamários. Essa patologia é comum em mulheres jovens que estão grávidas ou amamentando. Os abscessos mamários se manifestam como massas muito dolorosas com alterações inflamatórias locais. Dessa forma, a área pode ficar vermelha, inflamada e quente. Essa lesão é produto de uma infecção bacteriana e geralmente começa como uma mastite. Quando não é tratada com antibióticos, ocorre uma superinfecção e um acúmulo de líquido purulento dando origem ao abscesso. O tratamento dos abscessos mamários
não difere daqueles que aparecem em outras partes do corpo. Nesse sentido, dependendo do seu tamanho, o líquido que está retido deve ser drenado. Embora sejam muito dolorosos, a sua evolução é favorável e geralmente desaparecem em poucas semanas. 2. Cistos mamários. Os cistos são a causa mais comum de caroços nos seios. De fato, estima-se que 90% das mulheres os apresentem. Esse tipo de malformação é comum em jovens entre 20 e 40 anos. Embora não se possa determinar a sua causa com precisão, as alterações hormonais poderiam influenciar o seu aparecimento. São líquidos que se acumulam em uma cápsula de consistência mole, móvel, de tamanho variável e que pode se tornar bilateral. Ao contrário dos abscessos mamários, o fluido não infecciona, portanto, não haverá alterações inflamatórias. Alguns cistos mamários podem ser dolorosos e causar dor nos seios durante a menstruação. Embora não existam estudos que relacionem esta alteração com o risco de câncer de mama, é aconselhável fazer uma check-up constante dos mesmos. No momento, não há tratamento específico para essa lesão. Se causarem muito desconforto ou forem grandes, o especialista pode recomendar drená-los, mas existe o risco de que apareçam novamente. 3. Fibroadenoma. É um nódulo benigno da mama, que se forma quando a glândula mamária cresce irregularmente. Muitas vezes é confundido com um nódulo maligno, pois é duro, indolor, móvel e pode crescer com o tempo. A medicina descreve 3 tipos de fibroadenomas: simples, complexos e gigantes. Os primeiros são aqueles tumores menores de 5 centímetros, em que todas as células que os constituem têm características semelhantes. Ou seja, não há risco de malignidade. Por outro lado, os fibroadenomas complexos apresentam um certo grau de atipia celular, ou seja, as células passaram a variar entre si. No entanto, de acordo com a Sociedade Americana de Câncer, o risco de desenvolver um carcinoma a partir desse tipo de tumor não aumenta significativamente. Finalmente, os gigantes são aqueles que ultrapassam os 5 centímetros de diâmetro. Na maioria dos casos, esse tipo de massa desaparece com o tempo. Só será necessário um monitoramento constante para detectar se há alguma alteração no tamanho. Em casos extremos, quando é excessivamente incômodo ou grande, pode ser feita uma remoção cirúrgica. No entanto, como no caso dos cistos mamários, eles podem voltar. Recomendações na presença de nódulos mamários. Como você pode ver, sentir um caroço na mama não é sinônimo de câncer. Muito provavelmente é um tumor benigno que não representa nenhum risco à vida. No entanto, é importante ir ao médico e fazer todos os exames correspondentes para um diagnóstico preciso. Além disso, todas as mulheres devem fazer um autoexame das mamas pelo menos uma vez por mês. Só assim estaremos familiarizadas com a anatomia dos nossos seios, e assim, poderemos detectar a tempo qualquer anormalidade.